Eu nunca tinha visto meu irmão chorar. Não que ele não sentisse as coisas, mas o Zé foi nascendo mudo e assim ficou, como se as palavras tivessem ficado presas dentro dele antes mesmo de aprender a soltar. A gente se entendia por gestos, por olhares, por aqueles sons guturais que só eu e minha mãe decifrávamos. Ele tinha 27 anos quando tudo aconteceu, e eu 25. Morávamos ainda na mesma casa de tijolos aparentes em Perus, aquela que meu pai construiu com as próprias mãos antes de ir embora para sempre quando eu tinha 9. Era uma tarde de sábado, daquele calor úmido que gruda a camisa nas costas. Eu tinha acabado de chegar do serviço, trabalhava na padaria do seu João, empacotando pão, e encontrei a mãe sentada na sala, com as mãos no colo e os olhos vermelhos. O Zé estava no quarto, deitado de bruços, a camisa social que ele gostava de usar aos domingos toda amassada. Não precisei perguntar. Sabia que era a carta. Chegou hoje, ela disse, e eu sentei do lado dela no sofá de couro rachado. A carta da Congregação Cristã no Brasil, convidando o Zé para o batismo. Não era a primeira vez. Já tinham mandado outras, mas dessa vez era diferente. Dessa vez ele tinha respondido. Como assim? Respondeu. Perguntei, e a mãe suspirou, passando os dedos pelo rosário que sempre carregava no bolso. Ele pegou o lápis e escreveu: Quero ser batizado. Eu olhei pro corredor, como se pudesse ver através da parede o Zé ali, imóvel. Ele nunca tinha demonstrado interesse por religião. Ia na igreja só quando a mãe insistia, e mesmo assim ficava quieto num canto, como se estivesse esperando a missa acabar para poder sair. Não que ele fosse contra, mas também não era daqueles que vivia lendo a Bíblia ou falando de Deus. Então, por que agora? Você acha que é por causa da moça da farmácia? Perguntei. A mãe me deu um olhar severo, daquele jeito que só ela tinha. Não fale bobagem, menino. O Zé não é bobo. Mas eu sabia que não era bobagem. A moça da farmácia, a gente nem sabia o nome direito dela. Era filha do dono da drogaria na esquina. Tinha começado a trabalhar lá há uns 6 meses e o Zé passava todo dia na frente, mesmo quando não precisava comprar nada. Uma vez eu o vi parado do lado de fora, só olhando para ela através da vitrine, com as mãos nos bolsos e aquele sorriso bobo que ele tinha quando achava que ninguém estava vendo. Ela era bonita, sim, mas mais do que isso, era uma das poucas pessoas que não olhava pro Zé como se ele fosse diferente. Uma vez ela até acenou para ele, e ele acenou de volta. Talvez seja por isso, insisti. Talvez ele queira, sei lá, impressionar alguém. A mãe balançou a cabeça. O Zé não precisa impressionar ninguém. E você sabe muito bem que ele não é assim. Eu sabia. O Zé era o tipo de pessoa que fazia as coisas quando queria, não para agradar os outros. Mas então por que o batismo? Por que agora? Naquela noite, enquanto a mãe dormia, entrei no quarto dele sem bater. Ele estava sentado na beira da cama, olhando para um papel dobrado nas mãos. Quando me viu, não se assustou. Só levantou o papel para mim ver. Era um desenho, um homem de braços abertos dentro d'água, e em cima, com letras tremidas, ele tinha escrito: Deus, você quer mesmo isso? Perguntei, sentando do lado dele. Ele assentiu devagar. Depois pegou o lápis e escreveu: Eles disseram que Deus pode me dar voz. Eu não soube o que responder. Não porque não acreditasse, a gente tinha sido criado na fé, mesmo que eu já não fosse tão certinho assim, mas porque não queria que ele se frustrasse. E se não desse certo? E se ele se batizasse e continuasse mudo? O que ia acontecer com ele então? Mas o Zé só sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, como se estivesse guardando um segredo. O dia do batismo chegou rápido. Era um domingo de manhã, aquele tipo de dia que parece que o mundo tá mais limpo, como se até o ar cheirasse diferente. A mãe acordou antes do sol nascer para passar a camisa branca do Zé, a mesma que ele usava nas ocasiões especiais. Eu me arrumei sem pressa, mas quando saímos de casa, senti um aperto no peito. Não era medo, não exatamente. Era como se algo estivesse prestes a mudar, e eu não sabia se era para melhor ou para pior. A congregação ficava num salão grande, de paredes brancas e bancos de madeira envernizada. Não era a nossa igreja, a gente ia na católica quando ia, mas o Zé tinha escolhido aquele lugar. Disseram que lá eles aceitavam todo mundo sem fazer perguntas. Quando chegamos, já tinha uma fila de carros estacionados na rua de terra, alguns com placas de cidades que eu nunca tinha ouvido falar. Homens de terno, mulheres de vestido simples, crianças correndo entre as pernas dos adultos. O Zé apertou minha mão antes de soltar, como se quisesse me dizer alguma coisa, mas não soubesse como. Ele estava pálido, os dedos frios. Dentro do salão, o cheiro de cera e café barato misturava com o suor das pessoas. Não tinha janelas, só um ventilador de teto girando devagar, empurrando o ar quente para lá e para cá.
O pastor, ou seja lá como chamavam ele, estava no palco, falando baixo com um homem de óculos. Quando nos viu, acenou. O Zé respirou fundo e andou na minha frente, como se fosse um escudo. Sentem aqui, por favor, disse uma mulher de cabelo preso, apontando para um banco na terceira fileira. Ela sorriu, mas os olhos dela não combinavam com a boca. Eu me sentei no canto, encostei a bolsa no chão e fiquei olhando para os meus sapatos. Eles estavam sujos de poeira vermelha da estrada. O Zé não parava de mexer nas mãos. De vez em quando, ele olhava para a porta como se estivesse esperando alguém. Ou talvez só quisesse sair correndo. Eu não sabia. O pastor subiu no púlpito e bateu levemente no microfone. O som ecoou agudo e algumas pessoas se mexeram nos bancos. Boa tarde a todos, ele começou, com uma voz grossa demais para aquele corpo magro. Hoje é um dia especial. Um dia de escolha. Eu levantei a cabeça. O Zé estava olhando para frente, os ombros tensos. O pastor continuou falando, mas eu não prestava atenção nas palavras, só no jeito como ele olhava para a gente. Como se já soubesse de tudo. E é com grande alegria que recebemos nosso irmão José entre nós. Ele veio até nós com um coração sincero, buscando a luz. O Zé se levantou. Eu não tinha percebido que era a vez dele. Ele subiu os degraus do palco com passos pesados, como se estivesse carregando algo invisível. O pastor estendeu a mão e o Zé a apertou. Depois virou para a plateia. A voz dele falhou. Ele tossiu, engoliu em seco. Eu vim porque não aguento mais viver assim. Um murmúrio correu pelo salão. Alguém atrás de mim suspirou. Eu apertei as mãos uma na outra até doer. Não é fácil, o Zé continuou mais firme. Mas eu não quero mais mentir. Não para mim, não para ninguém. O pastor colocou a mão no ombro dele. O Zé fechou os olhos por um segundo, como se estivesse se preparando para um golpe. Ele respirou fundo. Eu sou gay. Silêncio. Depois, uma mulher na primeira fileira começou a chorar. Não era um choro alto, era daquele tipo que sacode o corpo todo, como se ela estivesse engolindo as lágrimas. O marido dela segurou a mão dela, apertou forte. O pastor sorriu. Deus te ama, filho. E nós também. Alguém gritou um amém lá dos fundos. Outros repetiram. O Zé abaixou a cabeça, os ombros tremendo. Eu não sabia se era alívio ou medo. Talvez os dois. Quando ele desceu do palco, não olhou para mim. Sentou do meu lado, mas deixou um espaço entre a gente. As pessoas começaram a se levantar, a se abraçar, a falar umas com as outras. O som das vozes cresceu, como um enxame. Você quer ir embora? Perguntei, baixo. O Zé balançou a cabeça, sem me olhar. Ainda não. Ficamos ali, no meio daqueles estranhos, enquanto o sol ia descendo lá fora. Eu não sabia o que dizer. Não sabia se devia segurar a mão dele ou deixar quieto. Então só fiquei. Porque às vezes é isso que a gente faz quando não tem mais palavras. Fica. E espera que o mundo não desabe. O ar estava pesado, daquele jeito que antecede uma tempestade ou um choro que a gente segura por muito tempo. As pessoas iam saindo aos poucos, algumas ainda com os olhos vermelhos, outras rindo baixo, como se o alívio fosse uma coisa que desse vergonha. O Zé continuava imóvel, as mãos juntas entre os joelhos, os dedos entrelaçados tão apertado que as juntas ficavam brancas. Eu mexi no copo de plástico que tinha na minha frente, o gelo já derretido há horas. O líquido estava morno, doce demais, mas eu tomei um gole só para ter algo para fazer. O Zé não se mexeu. Eles vão fechar daqui a pouco, falei, olhando pro relógio pendurado na parede do fundo. O ponteiro dos minutos parecia não andar. Ele assentiu devagar, como se estivesse acordando de um sonho. Quando finalmente virou a cabeça para mim, seus olhos estavam secos, mas tinha algo neles que não conseguia nomear. Não era raiva. Não era tristeza. Era uma coisa quieta, como se ele tivesse engolido tudo o que queria dizer e agora só sobrasse o eco. Você acha que adiantou alguma coisa? Perguntou, a voz rouca. Não respondi logo, porque a verdade é que eu também não sabia. Aquela reunião toda, as palavras duras, as lágrimas, os abraços no final, será que aquilo mudava alguma coisa? Ou era só mais uma maneira de a gente se sentir menos sozinho por algumas horas? Não sei, falei, sincero. Mas acho que, às vezes a gente precisa fazer as coisas mesmo sem saber para quê. O Zé soltou um suspiro longo, como se tivesse segurando a respiração desde que subiu naquele palco. Passou a mão no rosto, esfregando os olhos com força, como se quisesse apagar algo de dentro para fora. Eu não deveria ter falado, murmurou. Não foi justo. Justo com quem? Ele não respondeu. Ficou olhando para frente, para a mesa vazia à nossa frente, onde antes tinham canecas de café, pratos de biscoito, guardanapos amassados.
Agora só sobrava o rastro do que tinha sido, migalhas, manchas de líquido seco, um clipe de papel abandonado. Às vezes a gente fala pra si mesmo, falei, sem saber se estava ajudando ou piorando, mesmo que tenha outras pessoas ouvindo. O Zé riu, mas não foi um riso de verdade. Foi daquele tipo que sai sem querer, como um espasmo. Pois é, disse. Acho que foi isso. Ficamos em silêncio de novo. Lá fora, o sol já tinha sumido quase todo, deixando só um risquinho laranja no horizonte. As luzes do salão acenderam, amarelas e fracas, como se estivessem cansadas também. Você quer que eu te leve em casa? Perguntei. Ele balançou a cabeça, mas dessa vez olhou para mim. Não, vou andar um pouco. Sozinho? Preciso. Não insisti, porque eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava quando precisava ficar sozinho depois de uma briga, ou quando a memória da minha mãe vinha sem avisar e ele sabia que não tinha jeito de consertar. Às vezes a gente precisa carregar as coisas sozinho, mesmo que doa. Tá bom, falei. Mas me manda mensagem quando chegar. Ele assentiu, se levantou devagar, como se os ossos estivessem pesados. Antes de ir, parou do meu lado, hesitou. Por um segundo, achei que fosse dizer alguma coisa. Ou me abraçar, ou só encostar a mão no meu ombro. Mas não fez nada disso. Só virou e saiu, as costas retas, as mãos enfiadas nos bolsos. Eu fiquei ali, olhando para a porta por onde ele tinha saído. O salão agora estava quase vazio, só sobravam duas mulheres conversando baixo num canto e um homem arrumando cadeiras. O barulho das cadeiras sendo empilhadas ecoava, metálico e seco. Peguei o casaco, passei o braço, mas não me levantei ainda. Porque alguma coisa dentro de mim dizia que se eu saísse naquele momento, ia perder alguma coisa importante. Não sabia o quê. Não sabia se era o Zé, ou uma parte de mim, ou só a última chance de entender algo que sempre esteve ali, mas a gente nunca viu. Quando finalmente me levantei, as pernas estavam dormentes. Caminhei até a porta devagar, como se o chão pudesse se abrir a qualquer momento. Lá fora, o ar estava fresco, com cheiro de terra molhada. O Zé já tinha sumido na esquina, mas eu ainda conseguia ver o vulto dele pequeno, andando sem pressa. Respirei fundo. O peito doía um pouco, como sempre doía quando a gente segura coisas demais por dentro. E então comecei a caminhar também. Não na direção dele. Só pra frente. Porque às vezes é isso que a gente faz quando não tem mais palavras, nem respostas, nem certeza de nada. A gente anda. E espera que o caminho, mesmo sem mapa, leve a gente a algum lugar. Não um lugar melhor, necessariamente. Só um lugar diferente. A rua estava vazia naquela hora, só uns poucos faróis amarelados tremeluzindo no asfalto úmido. Passei pela padaria do seu Antenor, ainda com o cheiro de pão quente escapando pela fresta da porta mesmo tão tarde. Pensei em entrar, pedir um café, sentar no balcão como fazia quando era moleque. Mas minhas pernas não obedeceram. Segui em frente, as mãos enfiadas nos bolsos, os dedos encostando sem querer na moeda de 5 centavos que carregava há anos, um hábito bobo, um amuleto sem magia. Virei na Rua das Mangueiras, onde as árvores ainda deixavam sombra mesmo de noite. Lá no fundo, a casa da Dona Cida estava com a luz da varanda acesa, como sempre. Ela devia estar tricotando, sentada na cadeira de balanço, com a TV ligada no volume baixo. Uma vez, ela me contou que tricotar a acalmava, que os pontos eram como uma reza que não precisava de palavras. Na época não entendi. Agora, enquanto passava pela calçada rachada, pensei que talvez fosse isso. A gente vai repetindo gestos, um após o outro, só para não ter que parar e sentir o peso de tudo. Cheguei ao largo da igreja. O portão de ferro estava fechado, mas a porta pequena, a dos fundos, rangeu quando empurrei. Não era a primeira vez que entrava assim à noite quando não tinha mais ninguém. O cheiro de cera e incenso era forte, misturado com aquele frio de pedra antiga. Sentei no último banco, encostei a cabeça no apoio e fechei os olhos. Não rezei. Não sabia mais como fazer isso direito. Só fiquei ali, ouvindo o silêncio, que não era bem silêncio, porque tinha o zumbido do ventilador no teto, o rangido da madeira sob meu peso, o som da minha própria respiração grossa demais. Lembrei do Zé, da maneira como ele olhava para baixo quando falava das coisas que doíam. Lembrei da minha mãe, do jeito que ela passava a mão no meu cabelo quando eu era pequeno, como se pudesse afagar para fora as preocupações. Lembrei do dia em que o médico disse que não havia mais o que fazer, e do meu pai, que saiu do consultório, foi até o banheiro e ficou lá por 20 minutos, só respirando fundo. Apertei os olhos com mais força, como se isso pudesse espremer para fora as lágrimas que não vinham. Não chorei. Só senti a garganta fechar, aquele nó que a gente engole e engole até ele virar parte da gente. Alguém tossiu.
Levantei a cabeça de repente. No banco da frente, uma velha que eu não tinha visto, envelopada num xale escuro, olhava para mim com os olhos tão claros que pareciam refletir a pouca luz que entrava pelas vidraças. Não disse nada. Só acenou devagar, como se já soubesse tudo, e voltou a olhar para frente. Fiquei ali mais um tempo, sem saber se deveria ir embora ou ficar. No fim me levantei. As pernas ainda tremiam um pouco. Quando passei por ela, a velha murmurou algo que não entendi. Pareceu um nome, ou uma palavra em outra língua. Ou talvez só o vento batendo nas janelas. Saí pela mesma porta rangente. Lá fora a noite tinha ficado mais fria. Caminhei até o ponto de ônibus, mesmo sabendo que não passaria nenhum tão cedo. Sentei no banco de metal que gelou minhas coxas através da calça. Tirei o celular do bolso, sem mensagens, sem chamadas perdidas. Só o relógio marcando 3h17. Guardei o telefone. Cruzou pela minha cabeça ligar pro Zé, pedir desculpas, inventar uma mentira para explicar por que eu tinha saído assim, sem dizer nada. Mas não fiz. Em vez disso, fiquei olhando as luzes dos postes como elas tremiam levemente, como se estivessem prestes a se apagar. Um carro passou devagar, a música alta abafada pelos vidros fechados. Depois, só o silêncio de novo. E então, bem longe, o som de um cachorro uivando. Não era um uivo de dor. Parecia mais um chamado. Ou uma resposta. Respirei fundo. O ar cheirava a chuva outra vez. Fiquei esperando. Não pelo ônibus. Só pelo que viesse depois. O primeiro pingos caíram grossos, batendo nas folhas secas da calçada como se testassem o chão. Não me mexi. Deixei a água molhar meu rosto, escorrer pelo pescoço, encharcar a camisa colada nas costas. O frio era bom, dolorido, mas limpo. Do outro lado da rua, uma janela se abriu com rangido. Alguém tossiu, depois fechou. Não olhei. O uivo do cachorro voltou mais perto agora, quase um lamento. Ouvi passos apressados no asfalto, mas quando virei a cabeça, só vi vultos se dissolvendo na garoa. Alguém gritou asterisco vem Bento. Asterisco lá longe. O cachorro calou. Tirei o telefone do bolso de novo. A tela, borrada de chuva, refletia meu rosto distorcido. Apaguei a notificação do Zé, asterisco, tá tudo bem? Asterisco, sem abrir. Guardei o aparelho. O ônibus chegou, friando com chiado. As portas se abriram, mas eu não subi. Só encostei a testa no vidro frio, observando os bancos vazios balançarem quando o motorista arrancou. Fiquei. A chuva aumentou.